dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Aqui, Marcelo Santos, apresentando o Jornal de Saúde informativo e comparado. Na sua capital Belo Horizontina, 8h32, 18 de junho de 2015, as principais notícias atualizadas e do dia. Olha só, para começar hoje aqui, nós não vamos falar muitas outras aqui, mas já vamos entrar de sola em uma, não é? Entenda o cálculo progressivo que muda o fator previdenciário, não é? Vocês sabem aí que no Congresso teve uma mudança no fator previdenciário e ficou ao cargo do Palácio do Planalto, dona Dilma Vana Rousseff, de elaborar uma outra proposta. Vocês lembram, né, da CPMF? É algo parecido. O imposto que se aplicava em todas as operações financeiras, conhecido também como imposto do chefe, para a saúde. Dona Dilma Vana Rousseff disse que sem o fator previdenciário, que foi feito na reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, a Previdência no futuro não se sustentaria, né? A fórmula proposta pelo governo considera a expectativa de vida do brasileiro com um cálculo que vai acrescentar pontos progressivamente em diferentes datas, não é? Após vetar a mudança no cálculo do fator previdenciário, aprovada no Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória ou uma proposta alternativa na qual a fórmula para calcular a aposentadoria varia progressivamente com a expectativa de vida da população. O texto da MP, ou medida provisória, foi publicado nesta quinta-feira, dia 18, no Diário Oficial da União. Pelo texto, o segurado que preencher o requisito para se aposentar por tempo de contribuição poderá abrir mão do fator previdenciário e optar pela fórmula 8595, mas ela será acrescida em um ponto em diferentes datas, a partir de 2017, atrasando um pouco mais o acesso ao benefício. Não é? É igual uma época aí que tinha aquele o FGTS, não é? Optativo ou não optativo. Não é? O optativo o trabalhador perdia, não é? Não tinha direito depois de sacar o seu FGTS. E o optativo é que ele tinha, né, direito, aliás, SNS não, ao seu FGTS, né? Pela MP, a medida provisória, o trabalhador pode se aposentar quando a soma de sua idade e do tempo de contribuição for igual ou superior a 95 pontos para homens, cumprindo o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou igual ou superior a 85 pontos para as mulheres, com o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Isso aqui já fica obscuro, não é, gente? Como esse parágrafo, você pode ter 35 anos, segundo a gente pode entender, de contribuição e não ter somado os 95 pontos. Não é isso que nós entendemos? Como as mulheres podem ter 30 anos de contribuição e não ter somado os 85 pontos. Não é? Porque um depende do outro, pelo que fala o texto. E aí você vai ter que trabalhar mais anos, não é? Para fazer esses 85 pontos as mulheres e 90 pontos os homens. O fator previdenciário é o mecanismo que reduz o valor do benefício de quem se aposenta por tempo de contribuição antes de atingir 65 anos, nos casos de homens, ou 60 anos mulheres. A fórmula criada em 1999 se baseia na idade do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social, expectativa de sobrevida do segurado e um implicador de 0,31. Olha, isso aí todo mundo já está sabendo, foi uma discordância geral, muita gente ficou insatisfeita, muitos tiveram que trabalhar de 2 anos a mais, 3, e depois dava uma média
para quem já estava no período de aposentadoria, que contribuiu 35 anos, de 5 anos ainda de trabalho para se aposentar, não é? Na verdade, não dava mais para se aposentar com os 35 anos de contribuição. Variava entre 35, 37, 38, até 40 anos, né? Pelo menos foi o que muito se discutiu. Mas aí vieram também os juristas, advogados e conseguiram outros benefícios aí para essas pessoas, não é? Por causa do fator previdenciário. Mas ele valeu, está valendo ainda. Olha, nesse sentido aí, o que quer dizer? Antes, poderia você começar a trabalhar com 14 anos, o que a economia brasileira da década de 80 para cá não permitiu mais, né? 14 anos, você colocando aí 35 anos de trabalho, 49 anos você estaria aposentado. Na década de 70, 80, 49 anos já era considerado, né, uma idade já, não vou dizer avançada, mas para a época bem, né, forte, visto que o homem nesse período aí estava com a expectativa de vida de 56 anos, 60 anos, não é? Hoje aumentou a expectativa de vida do homem para os 72 anos, das mulheres também, não é? Nós falamos homens universalmente. E aí veio essa preocupação. Agora, um ponto que nós não podemos esquecer, que eu sempre falei aqui, nunca vi nenhum economista, venho defendendo, lutando aqui, né, falando igual, pregando no deserto, né, ou então igual o Padre Vieira, salmodiano, né, fazendo meus sermões para os peixes, não é? Que a Previdência Social, ela não é do governo, não pertence ao governo. Ela é um fundo de Previdência Social para o trabalhador. No fundo, ela pertence ao conjunto dos trabalhadores. O governo é quem organiza, não é? Então, tem duas facetas nesse discurso do governo. Essa primeira, que a Previdência Social é deficitária e que ela no futuro, porque a nossa sociedade vai envelhecer, não é? Ela vai se tornar impossível, não é? De dar fazer esses pagamentos, né? Dar esse benefício para as pessoas. Ela não tem um fundamento, não tem pilastras sólidas. Por que não? Primeiro, a questão que eu falei para vocês. A previdência é dos trabalhadores, portanto, nunca o governo poderia utilizar um centavo desse dinheiro, não é? Sem prestar conta aos trabalhadores. Ou seja, é descontado 16% da empresa, é descontado 8 a 10 ou 11% do trabalhador, não é? E tem desses 8 aí, 8, se eu não me engano, que vai para o FGTS e 0,35 para o PIS, PASEP, né? O PIS, aliás. E outros fundos aí, Fiesp, Sesc, Senai, né? Tem umas alíquotas aí para eles também, uns percentuais. Mas o grosso fica para a Previdência Social. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, né, seria se o governo tem já esse estudo, os economistas do governo, os tecnocratas do governo têm esse estudo, que a Previdência não se sustenta, deveria buscar, dentro da economia de mercado, não é, fazer da Previdência Social um fundo, como é pelo mundo afora, não é? Como eles têm, o governo já tem experiência suficiente disso, fundo de pensão da Petrobras, fundo de pensão do Banco do Brasil, dos
deputados federais, todos eles rentáveis e excelentes participadores no mercado econômico, né? Mas não, o governo, ele usufrui, ele usa e abusa do fundo da Previdência Social. Então, da onde só tira, a tendência é faltar, é minguar, né? Pode ser um pé de frutas, pode ser o dinheiro lá na poupança, tudo. Aquilo que você só vai usando e não repõe, vai faltar. Então o governo deveria também ver. Eu comparo a isso ao SUS, Sistema Único de Saúde, não é? Sistema Único de Saúde, quando foi implantado aqui, eu participei, eu ia entrevistar diretores de hospitais, gerentes, médicos, sempre nós estávamos conversando em 1988, quando promulgaram a Constituição Cidadã, como implementar o SUS. E a grande discussão, depois teve aí as leis aí complementares e tudo, era quem vai sustentar o SUS, não é? E hoje nós temos aí, né, o SUS é federal, e temos aí a medicina aí, gerenciada pelo município, pelo Estado, né? Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rede FEMIG, mas sempre também com dinheiro dos impostos, né? Que todo mundo recolhe aí, federal. Mas o SUS mantém, né, sua cota em hospitais aqui do Estado, relativo ao SUS. E muitos outros investimentos que fazem aí de exames e tudo mais. Isso não vem ao caso. É o que se discutiu e se achou o termo, o financiamento. Na questão da Previdência Social, é preciso ressaltar isso. É muito cômodo, é muito fácil fazer o que está se fazendo agora, como foi feito com Fernando Henrique Cardoso, né? Fazer essa meia sola na Previdência Social. Olha, como funciona o cálculo progressivo que muda o fator? Na MP, a medida provisória do Executivo, que é da dona Dilma Vana Rousseff, publicada nesta quinta-feira, a fórmula usada para calcular a aposentadoria varia progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população, que, em tese, aumenta a cada ano, não é? As somas de idade e de tempo de contribuição previstas serão acrescentadas em um ponto em diferentes datas. 1º de janeiro de 2017, 1º de janeiro de 2019, 1º de janeiro de 2020, 1º de janeiro de 2021 e 1º de janeiro de 2022. Não é? Sobre isso, a nova fórmula, eu não tenho nada que falar, ainda ela vai precisar... daqui nós estamos em 2015, né? Só vai entrar em vigor em 2017, portanto, seria já para outro governo, né? Que iria ter que elaborar toda essa mudança, não é? E aí o efeito viria tanto para aqueles que teriam que se aposentar aí a partir de 2017, né? Não sei. Então, o que nós temos de lembrança da Previdência Social, principalmente da época aí de exceção, que os militares tomaram conta do país, né, administraram, entre aspas, é que a Previdência foi usada para construir a Itaipu Binacional, não é? Que está aí essa hidrelétrica que perdeu lugar aí, que era uma das maiores hidrelétricas do mundo, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, enfim, o BNH, né, que era o Banco Nacional de Habitação, todos os projetos sociais que a ditadura militar promoveu no país, a Previdência Social teve sua contribuição. Diferente, né, no tópico que eu estava comentando com vocês há pouco, diferente do FGTS. Né? Por que o FGTS tem essa, na sua lei, não é? Deve estar bem ali especificado,
que tem que se pagar uma correção monetária para o fundo de garantia por tempo de trabalho, não é? E mesmo assim, ainda entre aspas, eu ainda defendo algo mais real, não é? Porque uma construtora hoje chega dentro da Caixa Econômica Federal, que é a gerente, né, que lista, que gera aí o fundo de garantia, e pede 1 bilhão para construir não sei quantos apartamentos ou casas. Isso é uma suposição, né? Aí a Caixa vai analisar, ver todas as garantias, óbvio, não é também um oba-oba, né? E pega lá do fundo de garantia e entrega para essa construtora X esse 1 bilhão de reais, né? Mas a Caixa Econômica Federal tem uma obrigação de pagar o rendimento do FGTS. Teve aí agora, recentemente, no ano passado, retrasado, que a Caixa deixou o governo, né? Que é o governo, estou falando na Caixa, mas tudo isso é o governo, né? O IOF, outro dia eu paguei 14,5 de IOF no meu cheque especial, absurdo, né, gente? No valor de 300 e poucos reais, 14,5. Então, a Caixa teria que remunerar o FGTS, como é obrigatório por lei, e não fez, deu alíquota zero para poupança, para o FGTS, tudo deu uma briga jurídica que está rolando até hoje, né? Muitos advogados, juristas, já foi para o Supremo Tribunal Federal e a segunda instância, Supremo Tribunal Federal. Na Previdência Social não existe isso, né? E essa que é uma... O FGTS deveria ganhar mais ainda, não é? Mesmo, olha, se aprovasse hoje isso para a Previdência Social, de todo o dinheiro que arrecada da Previdência, não é? Ele fosse transformado num fundo previdenciário, todo aquele, seja governo, seja iniciativa privada, sejam outros países que queiram financiamento desse fundo, teriam que pagar os juros e correção monetária desse fundo. Aí eu vejo uma questão: se num prazo de um quinquênio ou uma década fosse diagnosticado novamente pelos economistas e administradores, é inviável a Previdência Social dessa maneira também. Ela é falimentar. Aí sim, venha-se fator previdenciário, venha-se novos métodos de aposentadoria, ou as pessoas ficam trabalhando mesmo e recebem aí um abono, como já tem aí o 14º salário, 15º, em algumas empresas tinham, né? Aí eles caçaram aí, tinha para os deputados estaduais, federais e vereadores, né? Aí vamos procurar uma outra fórmula, mas essa está difícil, né? Olha só, tem uma pergunta aqui nessa matéria, né? Por que a fórmula considera a expectativa de vida? Não sei se a pergunta foi respondida. A cada ano, os beneficiários do INSS tendem a receber a aposentadoria por mais tempo, porque passam a viver mais. Aquilo que eu falei para vocês, na expectativa da década de 70, de 50, de 60 anos, né? Às vezes até menos. E hoje, a expectativa aí do século XX, vamos dizer, século XXI, não é? Ou especificamente início aí, final do século XXI, do século XX, de 70 anos, 72 anos, né? Tem alguns lugares aí que as pessoas estão vivendo até 80 anos, 82 anos, como na outra época também, né? Na outra década também. A cada ano, os benefícios do INSS tendem a receber a aposentadoria por mais tempo, porque passam a viver mais. Com o aumento da expectativa de vida, crescem os gastos da Previdência, gerando um desequilíbrio entre receitas, contribuições e despesas, benefícios,
e contribuindo para aumentar o rombo do sistema, ou seja, fica no vermelho, né? Segundo aí. Mas isso, gente, o que eu estou falando aqui para vocês, até hoje, né? Eu tenho 57 anos, estou quase terminando aqui, quero abrir esse comentário. Nós sempre fomos acostumados, até mesmo a gente não tinha tanta intelectualidade, vamos dizer assim, informação e formação, a leitura, não é? Leitura. O brasileiro, ele não é muito afeito a estatísticas, não é? Muito afeito a matemática. Não sei porquê, porque também, isso é óbvio, né? Nós não fomos acostumados a isso, certo? O que eu estou falando para vocês aqui é literatura, não é? E até hoje, com esses meus, vamos dizer aí, dos 8 anos, ou não, 14 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos e meio, ainda não sou aposentado por essa coisa toda aí de desemprego, né? Depois eu optei por abrir uma pequena, uma microempresa, não é? Uma empresa aí, para ir trabalhando, né? Se mantendo. O que acontece? Acontece que não tem números, não é? Nós não temos estatísticas, não temos os números, nós não sabemos quanto que a Previdência paga por ano, não é? Nós não sabemos quanto que a Previdência arrecada, nós não sabemos o que é feito hoje, não sabemos, gente. O governo brasileiro não faz um balanço. Está aí, ó. Desde 2006, estão denunciando que o Tribunal de Contas denunciou, se eu não me engano, agora ou é o Ministério Público, ou foram os dois em conjunto, que desde 2006, o Congresso, os deputados federais, não pedem e não analisam as contas do governo. Não é possível que nessas contas não tenha quanto que foi arrecadado da Previdência Social, não é? Quanto que foi gasto. Porque eles não colocam estes números para nós. Não é? Tem uma materiona aqui, eu vou até terminar aqui essa matéria, hoje me desculpe aí o Globo.com, né? Me interpretei nela aqui e já estamos quase terminando o nosso horário aqui e queria dizer isso, né? Foi uma matéria grande, excelente, bem explicativa, mas cadê os números, cadê as estatísticas, cadê as comprovações do rombo do sistema, cadê uma previsão que poderia se fazer para daqui 2 décadas, como a presidente falou, que seria insustentável essa previdência, não é? Não tem. E hoje nós sabemos que os nossos administradores são políticos natos, não é? Eles entram para o governo para fazer política. Reeleição, não é? A regra é diferente para alguma profissão. No caso do professor e da professora, que comprovarem exclusivamente o tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Isso aí foi um negócio feito no ano passado aí com os professores, né? Está meio obscuro isso daí, porque os professores, não foram todos os professores que aceitaram isso, não é? E parece que isso aí teria um efeito também nos salários, e não teve, não é? Quem se beneficia com a mudança? O principal benefício da mudança do fator previdenciário é para o trabalhador que começa a trabalhar mais cedo e que, portanto, atinge o tempo de contribuição antes da idade mínima para a aposentadoria. Mudanças no fator, no entanto, podem prejudicar as contas públicas que já se encontram em situação delicada. Como funciona o fator previdenciário?
Atualmente, o chamado fator previdenciário reduz o valor do benefício de quem se aposenta por tempo de contribuição antes de atingir 65 anos nos casos de homens ou 60 mulheres. O tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria é de 35 anos para os homens e de 30 para as mulheres. Quais mudanças foram vetadas pela Presidente? O Congresso propôs a mudança na regra do fator previdenciário com a adoção da fórmula 85-95, pela qual o trabalhador se aposenta com proventos integrais, com base no teto da Previdência, atualmente R$ 4.663,75. Se a soma da idade e do tempo de contribuição resulta-se 85 mulheres ou 90 resultasse 85 para as mulheres e 95 para os homens, que é o teto da Previdência hoje, né? 4.663,75, tá? Com esses pontos aí, não é? 85 mulheres, 95 homens, dentro daquele fator lá de 35 anos também, né? Para professoras, de acordo com a emenda, a soma deveria ser 80. E para professores, né, já está aí por causa dos 5 pontos, 90. Se o trabalhador decidisse se aposentar antes, porém, a aposentadoria continuaria sendo reduzida pelo fator previdenciário, né? Então, veja só como que é bem frágil, não é? Essa proposta aí da dona Dilma Rousseff, ou seja, lá do Palácio do Planalto, né? Não é uma solução, é um remendo, né? Eu posso, apesar que eu confesso que eu tenho que fazer minha meia-culpa aqui, não é? Que eu sou leigo, eu não sou economista, eu não sou administrador, né? Eu tenho experiência com contabilidade, bastante, né? Sei muito o que é ativo, passivo, débito, crédito, né? Financiamento, essas coisas todas aí de contabilidade, mas não de administração nem de economia. Mas vejo, né? Isso bem estranhamente, porque quem planejou essa previdência, e nós parece que copiamos, foi a Inglaterra. A Inglaterra, na década de talvez início na década de 90, né, nos anos 90, saiu com esse argumento, principalmente na era de Margaret Thatcher, né, da deficiência da Previdência, da falência da Previdência. E hoje a Inglaterra não se fala mais isso, não é? Aí se discutiu muito aqui no Brasil também o sistema de previdência japonês, não é? Onde o filho aposenta o pai, não é? O pai tem direito a um percentual em cima do salário do filho, e avô, essas coisas todas. Então é um que põe o outro para cima, não é? E essa questão também hoje que eu vejo assim a discussão, quem é que quer se aposentar, quem é que quer ficar sem trabalhar, não é? Quem é que é velho, e na nossa sociedade se colocou muito disso, não é? O nosso capitalismo, até chamado uma época de capitalismo selvagem, o cidadão chegava aos 40 anos, não é? As empresas começavam a dar um jeito, nos 45, muitas empresas fizeram isso. Ele estava praticamente desempregado, né? E aí tinha toda uma obscuridade, porque não tinha direito muito de se falar, não é? Os advogados, o judiciário também era manietado, não é? Aí o cara começava a se sentir para o mercado de trabalho como um velho. Isso até 2002, por aí, né? Quando começaram a elaborar mesmo, a respeitar a Constituição, até no serviço público,
O serviço público exigia faixa etária para você entrar no serviço público. Hoje já não tem isso, né? Você pode prestar aí e tudo mais. Então, tudo isso é uma discussão muito profunda. E eu vejo aqui no nosso quintal, né, a gente falando sobre nós, essa questão, não é? Que deveria ser muito melhor analisado para depois se mexer, não é? E uma discussão que não pode ser de 513 deputados, né? E 30 e poucos aí senadores, e 33, parece, senadores, né? E o executivo. Apesar que eles são os representantes do povo, muito mais complexo, né? E aí, a sociedade brasileira, como um todo, não estou falando mal de ninguém, não discute isso, e quando você começa a discutir, até uma reforma mesmo mais radical, uma mudança radical, pega e fala, o cara está querendo mexer, olha, nós vamos perder, né? Tem as pensões, tem a pensão rural, né? Tem a pensão que a pessoa ganha aí, tem a lei LOAS, não é? E a Previdência paga isso, se calcula tudo isso. Mas tem também as empresas superavitárias, não é? Os bancos superavitários. Nós temos todo um sistema econômico financeiro no país que é muito rico, não é? Rico, competitivo e economicamente ativo. E quem sempre está perdendo é, mais uma vez, o trabalhador. E na Previdência Social, quer o cara estar se aposentando hoje com 50 anos, não é? Ou seja, com 72 ou 65, o que está acontecendo no nosso país também não são a maioria, né? Ou não é a maioria, mas muitos que chegam nessa idade provecta aí de 72, 80 anos, sempre tem um problema de saúde, não é? E a doença, hoje a gente pode chegar, né, mundialmente, a população mundial, 10% ainda bem, né, que adoece. Mas dentro desses 10% tem todo um outro tipo de problemas, né? Que também é assegurado. Aí está a questão aí, ó, a Previdência Social, como ela é gerida. Tem outras coisas, ó. Previdência paga auxílio natalidade, né? Paga auxílio funeral, não é? Paga quando a pessoa está em recuperação de cirurgias, eu não sei como que é o nome desse benefício. Tem uma série de outros benefícios que estão dentro da Previdência, não é? E a gente só discute o fator previdenciário dentro do pagamento da aposentadoria. E a Previdência Social não é só aposentadoria, não é? É muito mais complexo, volto aí até repetir aí, me desculpe, do que apenas, né, uma medida, né, uma canetada aí, um toque de gênio, né, vamos dizer assim, para solucionar um problema que está se arrastando aí. Daqui a pouco nós temos aí meio século, né, em cima aí de um problema que já deveria ter se procurado uma solução melhor. Muito obrigado, saúde e paz, até amanhã. Aqui é o Jornal de Saúde, informativo e comparado. Hoje fizemos só aí as nossas informações em cima da Previdência Social, aí, do fator previdenciário e da reforminha aí que a dona Dilma Rousseff já assinou e já publicou no Diário Oficial.